Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live do Português do Tavares. E hoje, como vocês já podem ver, nós vamos estudar os verbos. E a gente vai estudar a segunda parte, né? Você já pode ter acesso à primeira parte, basta você procurar no YouTube, no meu canal Português do Tavares, e você procura lá, todas as lives estão enumeradas lá, relacionadas. Tá ok? Então, hoje nós vamos estudar o verbo, a gente vai ver a formação, estrutura e formação do verbo e o seu emprego. Então, a gente vai começar pela estrutura dos verbos. As formas verbais, elas podem ser constituídas de todos esses elementos estruturais que eu enumerei aqui abaixo. Você pode ter radical, vogal temática, o tema, que é a junção de radical mais vogal temática, a desinência modo temporal, em que você vai identificar tanto o modo verbal e o tempo, e a desinência número pessoal, em que você identifica número e pessoa. Muito bom. Então, vamos lá. A estrutura dos verbos, então. O primeiro é o radical. E o que é o radical? Basicamente, o radical é o elemento que detém a significação básica da palavra, tá? Então, nós temos, por exemplo, para os verbos, para os nossos paradigmas, amar, vender e partir, nós temos am, para a primeira conjugação, vende, para a segunda conjugação, e parte, para a terceira conjugação, amar, vender e partir. E a vogal temática característica de cada uma dessas conjugações. A primeira conjugação é a vogal temática A, a segunda conjugação, a vogal temática e a terceira conjugação, a vogal temática I. Atenção, a gente já viu lá no verbo eu já falei a respeito do verbo por. Aí você vai dizer, Tavares, por não termina nem com A, nem com E, nem com I. Não tem mais atenção. O por é o antigo poer. Então, ele é um verbo da segunda conjugação. Tá ok? E a gente pode encontrar a vogal temática na conjugação, por exemplo, do presente. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Você está com dificuldade de entrar no link? Não, porque o Jorge já está aqui conectado comigo. Vai no link da bio, você clica no link e depois vai aparecer uma lista de links. É logo o primeiro link que está lá disponível, tá? Estou esperando você aqui. Bom, então é isso. E o tema é o radical acrescido da vogal temática. O tema, por exemplo, para o verbo amar é ama. Para o verbo vender, vende. O verbo partir, parte. Muito bem. Continuando. Agora nós vamos ver a estrutura dos verbos. Vejam lá. A gente vai ver primeiramente a desinência modo temporal e os sufixos das formas nominais. Então, por exemplo, notem que no quadro, quais são os tempos verbais que não têm desinência modo temporal? Elas estão marcadas, esses verbos, esses tempos verbais estão marcados pelo conjunto vazio. Então, o presente e o pretérito perfeito não têm desinência modo temporal. Então, você vai ter radical, a vogal temática e, logo a seguir, a desinência número pessoal, que a gente daqui a pouco já vai ver. Então, tempos verbais que não têm desinência modo temporal, presente, pretérito perfeito. O pretérito imperfeito tem desinência va-ver para a primeira conjugação e ae para
segunda e terceira conjugações. O mais que perfeito, rare, não importa a conjugação. O mais que perfeito, rare. O futuro do presente também é rare. Aí você vai me perguntar, mas Tavares, como é que eu vou saber a diferença? O futuro do presente é tônico. Por exemplo, falarei, falarás, falará. O rare é tônico. A desinência mal temporal é tônica. No pretérito mais que perfeito, é átono. Então, por exemplo, eu amara, tu amaras, ele amara. Notem que é a vogal temática que é tônica, né? Eu amara, tu amaras, ele amara. Muito bem. E o futuro do presente, não. Amarei, amarás, amarás. Olá, Emanuel. Boa noite. Carol, boa noite. Sejam bem-vindos. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Clica lá e entra aqui com a gente, tá? Então, no futuro do pretérito, você tem a desinência mal temporal riarie, e agora nós vamos ver o modo subjuntivo. Então, nós temos o presente, que é e para a primeira conjugação, a para a segunda e terceira conjugações. O SSE, que é a marca do pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Esse SSE é característica do pretérito imperfeito do subjuntivo. Você até pode memorizar, porque isso facilita muito. Tá? E no futuro do subjuntivo, você tem a letra R. Muito bem. As formas nominais, ela tem os sufixos, né, das formas nominais. O infinitivo é a letra R, o gerúndio, o ND, e o particípio, as letras D, T e S, tá? Que formam a terminação dos particípios. Dotozo, dotozo. Tudo bem? É isso. Basicamente é isso. Agora nós vamos ver, dentro da estrutura dos verbos, a desinência número pessoal. A desinência número pessoal indica o número, singular ou plural, e a pessoa, primeira, segunda e terceira pessoas, que podem ser do singular ou plural, o número, né? Muito bem. Então, quais são as desinências no presente? Só relembrando, quais são os tempos verbais que não têm vogal, não tem desinência mal temporal? São justamente o presente e o pretérito perfeito. Notem que são logo os dois primeiros que aparecem aí. E justamente porque eles não têm desinência mal temporal, eles só têm desinência número pessoal. Então, no presente do indicativo, nós temos o S0, mos, is e a letra M. No pretérito perfeito do indicativo, você tem I, ST, U, mos, STES, rão. Atenção, atenção. As segundas pessoas, você tem a segunda pessoa do singular, o tu, você tem o STE. A segunda do plural, vós, você tem STES. Então, essa desinência, ela é característica do pretérito perfeito. Tá ok? Vamos ver lá. O verbo amar, por exemplo. Eu amei, amaste, amou. Amamos, amastes, amaram. Olá, Carol. Boa noite. Caroline, seja bem-vinda. Nós estamos conectados com o link que está disponível na bio. Tá ok, Luana? Boa noite. Sejam bem-vindos, todos. Então... e a desinência, e aí vocês têm a desinência número pessoal do futuro do subjuntivo e do infinitivo flexionado, que é exatamente a mesma. Nos verbos regulares, futuro do subjuntivo e infinitivo flexionado, são idênticos, tá? Então, nós temos zero, eis, zero, mos, des, muito bem.
Agora nós vamos ver o que são os verbos anômalos. Os verbos anômalos, basicamente, são os verbos ser e ir. E são verbos, eu costumo dizer que eles são anômalos, porque eles são os esquisitões. Eles são aqueles que apresentam total irregularidade em relação aos verbos paradigmas, que são amar, vender e partir. Então, olá, Clarice, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Bom, então, por exemplo, os verbos ser e ir são verbos tão absurdamente irregulares que são chamados de anômalos. E que anomalia é essa? Eles, por exemplo, eles alteram até a primeira letra. Por exemplo, o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Somos, sois, são. É um verbo totalmente irregular. Ele passa de S, ele altera até a primeira letra, de S para E. Percebem? Olá, Sossô, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? Está na bio, venham para cá. É um link do Zoom, disponível na bio. Então, por exemplo, o pretérito perfeito do verbo ser é eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Agora nós vamos ver isso em notem, comparem o verbo ser com o verbo vender, que também é a segunda conjugação, que é um verbo regular, o verbo vender. O verbo ser é totalmente irregular, tá? Vamos agora ver o verbo, comparar o verbo ir com o paradigma partir. Vejam o verbo ir. No presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Esse é o presente do indicativo. Agora, vejam o pretérito perfeito do verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Vocês não perceberam nada esquisito aí? Ele é igual ao verbo ser? É isso mesmo, meu povo. O verbo ir é igual, é idêntico no pretérito perfeito ao verbo ser. Por isso que esses verbos são chamados de verbos anômalos. Eles têm total irregularidade. Tá ok? Muito bem. Excelente. Vamos ver o que são verbos defectivos. Verbos defectivos são aqueles que não se conjugam em todas as pessoas, tempos ou modos verbais. Eu escolhi aqui o verbo precaver. O verbo precaver ele só é conjugado na primeira e na segunda pessoa do plural. Nós nos precavemos, vós vos precaveis. Logo, ele só tem o imperativo afirmativo. E como o presente subjuntivo vem todo da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, não existe o presente do indicativo porque ele não tem a primeira pessoa. Consequentemente, ele não existe o presente do subjuntivo. Tá ok? Olá, Carla. Boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? É um link do Zoom disponível na bio. Muito bem. Olá, Vitor. Boa noite. Estamos no link da bio. Vem para cá. Bom, então, esse é o verbo precaver, que é um verbo defectivo.
no presente indicativo, ele só tem a primeira e a segunda do plural. E, obviamente, o imperativo afirmativo, a segunda pessoa do imperativo afirmativo. O verbo precaver é um. E, atenção, eu fiz aí uma observação importante. O que são formas risotônicas e formas arrisotônicas? Explicando que risotônicas quer dizer que elas são tônicas no radical, na raiz. E arrisotônicas fora da raiz, fora do radical. Então, as formas risotônicas são aquelas que apresentam a sílaba tônica dentro do verbo, dentro do radical do verbo. Então, por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama, eles amam, que ele ame, que tu ames, que ele ame, são formas risotônicas. Por sua vez, as arrisotônicas são aquelas cuja tonicidade recai fora do radical. Isto é, nas terminações verbais, ou na vogal temática, ou nas desinências. Tá? Então, por exemplo, nós amamos, vós amais. A tônica está na vogal temática. Ele amou, eles amaram, eles amarão. Muito bem. Então, são formas arrisotônicas. Então, risotônicas quer dizer dentro do radical. Arrisotônicas fora do radical. Muito bem. E também eu selecionei aqui o que são verbos defectivos, e eu selecionei o verbo reaver. O verbo reaver, ele só é conjugado nas formas em que aparece a letra V. Então, por exemplo, nós reavemos, vós reaveis. O verbo reaver é derivado do verbo haver, né? Muito bem, mas ele tem uma conjugação totalmente diferente do verbo haver, tá ok? Então, ele só tem as pessoas em que nós temos a letra V. Então, nós reavemos, vós reaveis. E, então, o imperativo afirmativo, reavei, vós. Muito bom, excelente. Verbos defectivos. Verbos defectivos são aqueles que só se conjugam nas formas. O verbo falir, por exemplo, ele só se conjuga nas formas em que a vogal I, isto é, em suas formas arrisotônicas, quer dizer, com a tônica dentro da raiz, dentro do radical. Tá ok? Então, por exemplo, nós falimos, vós falis. Nós falimos, vós falis. Então, nós só temos essas duas pessoas. O verbo falir é um verbo defectivo, ok? Então, mais um verbo defectivo. Eu selecionei também aqui o verbo abolir, que também é um verbo defectivo. Ele só é conjugado nas formas em que aparecem as vogais E ou a vogal I. Então, por exemplo, não tem a primeira pessoa, começa na segunda. Tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem. Então, você tem o imperativo, só o imperativo nas segundas pessoas. Abole tu, aboli vós. Excelente. Muito bem. Agora nós vamos ver os verbos impessoais. Muita atenção aqui, que os verbos impessoais, quando a gente pensa em verbo impessoal, são aqueles verbos que formam oração sem sujeito. Então, muito cuidado com essa informação aqui, tá? Então, verbos impessoais são aqueles que formam oração sem sujeito. Em função disso, eles só se conjugam na terceira pessoa do singular. Muito cuidado com concordância. Agora, aqui a gente pensa em concordância. Tainá, boa noite.
Seja bem-vinda, Tainá. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Você já esteve aqui com a gente? Está tranquilo. Então, eu separei aqui, por exemplo, o verbo haver, com sentido de existir, ele é impessoal. Há dezenas de pessoas aglomeradas no pátio. Se fosse o verbo existir, por exemplo, que é um verbo pessoal, não é um verbo impessoal, eu diria, existem dezenas de pessoas aglomeradas no pátio. Notem que o verbo haver ele precisa estar conjugado na terceira do singular. O verbo haver com sentido de tempo decorrido, quando for igual a faz. Cheguei a casa há 10 minutos. Faz 10 minutos que cheguei a casa. Faz 10 dias que não vemos o sol. Tempo decorrido. O verbo fazer. E os verbos que indicam ou que expressam fenômenos da natureza. Anoitece no Rio de Janeiro e chove. Então, são verbos impessoais, verbos que só podem ser conjugados na terceira pessoa do singular. E selecionei também os verbos unipessoais. O que são verbos unipessoais? São aqueles cujo sujeito é uma oração. E essa oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vejam lá. Convém, o que convém? Que nos apressemos. Então, que nos apressemos é o sujeito do verbo convir. Convém, convém que nos apressemos. Urge apressarmos a compra do material. É mister que se façam todas as indagações possíveis. O que é mister? Então, que se façam todas as indagações possíveis é o sujeito do verbo. Pareceu-me que todos tinham razão de queixa. O que me pareceu? Que todos tinham razão de queixa. Então, que todos tinham razão de queixa é o sujeito do verbo. É imprescindível isto. O que é imprescindível? Que todos nos empenhemos em ajudar o próximo. Aconteceu estarem todos aflitos por causa das chuvas torrenciais. Muito bem. Então, são esses verbos unipessoais. Notem que esses verbos também são conjugados na terceira pessoa do singular, porque eles têm como sujeito uma oração. Muito bem. E agora nós vamos ver verbos abundantes. Muito bem. O verbo haver no presente indicativo é um verbo abundante. Eu, ei, tu, ais, ele, há, nós havemos ou hemos, haveis ou eis, eles hão. Notem que a primeira e a segunda do plural têm duas formas possíveis de conjugação. O mesmo acontece para o verbo construir, também no presente do indicativo. Eu construo, tu constróis ou construis. Ele constrói, ele construi. Nós construímos, construís, eles constroem ou construem. O verbo entupir também é um verbo abundante. Muito bem. Então, eu tenho eu entupo, tu entopes ou entupes. Ele entope ou ele entupe. Entupimos, entupis, eles entopem ou eles entupem. Muito bem. Verbos abundantes. Excelente. E aí, eu coloquei essa tabelinha dos verbos que apresentam particípios duplos, como aceitar, aceitado ou aceito, acendido ou aceso. O mais importante, enxugado ou enxuto, expressado ou expresso, expulsado ou expulso, findado, findo, ganhado, ganho, gastado, gasto. Muito cuidado. Quando é que eu vou usar um ou outro? Eu coloquei lá em cima, tá vendo? Quando o particípio é regular, o particípio regular é esse terminado em do. Os outros particípios, como aceito, aceso, eleito, enxuto, entregue, ganho, gasto, eles vão ser usados com ser ou estar.
Os particípios regulares vão ser conjugados com ter ou haver, formando os tempos compostos. O pretérito perfeito, o pretérito mais perfeito, por exemplo. Eu havia gasto, ou eu havia gastado isso. Eu estou, e isto está gasto, mas eu havia gastado. Tá ok? Então, com o particípio regular, você usa para os tempos compostos, com ter e haver. E os irregulares, com ser ou estar. Então, vamos ver aqui na continuação. Observação. Quando se empregam os particípios duplos, deve-se ter atenção à seguinte situação. Nas formas regulares, as formas regulares devem ser empregadas com ter ou haver, formando os tempos compostos. Já havia dito. E as irregulares devem ser empregadas com ser ou estar. Eu também já havia dito. Agora, vejam aí os exemplos. Eu tinha ou eu havia aceitado. Ser ou estar aceito. Ter ou haver enxugado. Ser ou estar enxuto. Ter ou haver ganhado. Ser ou estar ganho. Ter ou haver pegado. Ser ou estar pego. Exemplos. A empresa havia ou tinha suspendido as atividades naquele dia. Naquele dia, as atividades estavam suspensas. Tá ok? Olá, Rafael. Boa noite. Entra aqui com a gente. Estamos conectados no link que está disponível na bio. Naquele dia, as atividades foram suspensas. Muito bem. E agora, vamos às questões. Então, vamos lá. E como ontem estivesse chovendo, tive a infeliz ideia, ao sair à rua, de calçar um velho par de galochas. Já me desacostumara delas e me sentia a carregar nos pés algo pesado, viscoso e desagradável. Estivesse, já está lá, gente. Tem SSE. Então, nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tive, pretérito perfeito. Desacostumara, rararararera, átono. Então, é pretérito mais perfeito do indicativo. E sentia pretérito imperfeito. Resposta letra. Opa! Já marcaram aqui. Isso. Muito bem, Dudu. Mandando ver. Letra E. Vamos ver letra E. Letra D, desculpa. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha da EA. Em qual das alternativas abaixo o verbo em destaque está corretamente flexionado? Muito cuidado com isso. Por exemplo, aqui é o verbo manter. Manter é um verbo derivado de ter. Então, basta você... Se você tiver dificuldade no verbo derivado, pensa no verbo primitivo, ter. Os grevistas tiveram, eles não teram. Não existe isso. Então, os grevistas se mantiveram. Está errado. Ele quer o que está correto. É bom que creiamos. Está perfeito, sensacional, fora de série. É essa a resposta. Muito bem. Agora, cuidado com a letra C. Os professores, intervir é derivado do verbo... eles interviram, verbo vir. Não é isso? Verbo vir. Então, vir. Eles vieram. Então, eles intervieram. Pretérito imperfeito. Pretérito perfeito do indicativo. Ok? Quem se... Verbo propor. A gente pensa no verbo pôr. Quem puser. Então, quem se propuser. Então, qual é o macete nesse tipo de questão?
Olá, Camille. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? É um link do Zoom disponível na bio. Então, o macete é: pensa no verbo primitivo. Por exemplo, manter, derivado de ter. Intervir, derivado de vir. Propor, derivado de por. Pega o verbo primitivo, por, ter, vir, e conjuga no mesmo tempo verbal. Tá ok? Então, vamos lá. Agora, uma questão muito semelhante. Considere as seguintes frases. Os policiais, verbo de ter. Então, derivado de ter. Os policiais tiveram. Então, é detiveram o infrator. Quando você... Verbo por. Derivado de por. Compor, derivado de por. Então, quando vocês compuserem obras de grande valor literário. Então, a primeira e a segunda está errada. Ele quer as corretas. Então, já matou. Só tem duas alternativas. É a terceira e a quarta, né? Se eles se opusessem, está perfeito. O verbo opor é derivado de por. Pusessem. Obter, derivado de ter. Tivermos. Se nós tivermos, obtivermos. Tá perfeito. Então, resposta à letra C de casa, 3 e 4. Muito bem. Agora, vamos a algumas questões da SpaceX, mesmo porque nós estamos aí há um mês da prova da SpaceX. E essa questão é uma questão super bacana. Precisa só ter cuidado apenas com a pessoa. Se o... Como é que eu vou saber qual é a pessoa? Vamos lá. Vamos ver o verbo avisar. Tem um verbo aí. Se o papapá avisa-me, eu aviso, tu avisas, tira o S, segunda do singular. Então, é a segunda. Se tu o vires, se tu o vires, avisa-me. Notem que avisa tu, avisa-me tu. É segunda pessoa do singular. Perdeu o S no imperativo. Então, para resolver o primeiro verbo, é indispensável você observar o segundo, para a gente saber qual é a pessoa. Vamos ver mais uma da SpaceX. Aí são os particípios, como nós já tínhamos dito. Só relembrando, a gente vai usar ter e haver, já está dizendo lá, o rapaz tinha. Então, só pode ser a forma regular. Então, ele tinha aceitado. Então, a gente elimina a letra A. Ficamos com B, C, D e E. O rapaz tinha aceitado a condição, a luz só seria verbo ser. Ser e ter... perdão. Ser e estar, a forma irregular. Então, vamos lá? Depois, a luz só seria acesa. Então, a gente já... Opa! Já temos uma resposta aqui, é isso mesmo? Isso. Excelente, Dudu. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, o rapaz tinha aceitado a condição, a luz só seria acesa depois que tudo estivesse, verbo estar, estivesse limpo e devidamente enxuto. Resposta à letra, excelente. D de dado. Muito bem, Dudu. Excelente. Então, é só olhar, a gente só basta olhar para o verbo
o verbo auxiliar. Quando for ter ou haver, a forma regular. Ser ou estar, forma irregular. Ok? Muito cuidado, que esse tipo de questão é bem recorrente na SpaceX. Tá? Então, fica ligado. Diga lá, Dudu. Não, pode ser enxuto ou enxugado. Ambas as formas são corretas. Mas enxugado é a forma regular. Então, é com ter e haver. Enxuto só com ser e estar. Ok? É isso. Muito bem. Continuando. Então, vamos para a próxima questão. Será que acabou? Não, ainda falta uma. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo. Vamos lá. As terminações. Olha aqui, que aqui nós temos o pretérito perfeito. Pretérito perfeito, que tem a marca na segunda do singular e plural, o STE no singular sem S e no plural com S. Tu. Tu viestes ou vieste? Se é singular, é sem o S. Então, é tu vieste por caminhos tortuosos. Agora, apesar de cansado, tu possuis. Tu possuis. Eu possuo, tu possuis, ele possui. Nós possuímos, vós possuís. Tônico. Tônico. Tem acento agudo. Então, não pode ser a letra E. A gente já mata que não pode ser a letra E. Mas tu vieste por caminhos tortuosos, agora, apesar de cansado, tu possuis com S. Então, já... Opa, é letra B ou D. A sabedoria tão ansiada. Eu asperjo, tu asperges. No imperativo é asperge tu. Resposta, letra... Não, tu possuis, tem que ter o S. Tá? Eu possuo, tu possuis. Isso é presente, né? Isso é presente do indicativo. Então, eu possuo, tu possuis e S. Ele possui e ele possui, é com I só. Nós possuímos, vós possuís, a tônica é no I. Eles possuem. Tá ok? Muito bem. O vós é possuís com acento agudo. Essa forma que está aqui na segunda, na letra E e na letra A. Então, a gente elimina já, né? Tá ok? A gente já elimina tanto a letra A quanto a letra E. A gente fica só com as letras B e D. Então, eu asperjo, tu asperges. Tira o S, é o imperativo. Então, a resposta é letra D de dado. Cuidado com o verbo aspergir, ele é meio esquisitão. Tá? Aspergir quer dizer espalhar, dissipar. Normalmente é usado o verbo aspergir, por exemplo, eu posso... o sacerdote aspergia sobre a multidão a água benta. Aspergir nesse sentido, né, de espalhar. Tá? Então, mas é um verbo que tem uma irregularidade. Né? Eu asperjo, tu asperges, ele asperge. Tá? Nós aspergimos, vós aspergis, eles aspergem. Na primeira pessoa, ele tem essa irregularidade. Eu asperjo, tu asperges, ele asperge. Então, o tu do imperativo vai perder o S. Asperge tu, em nós os teus conhecimentos. Tá certo.
Muito bem. Diga lá, Dudu. Pode perguntar. Aí, opa, terminamos, pessoal. Muito bem. Diga lá, Dudu. O particípio seguido de ser e estar. Não, o verbo, você quer dizer o verbo aspergir? O verbo aspergir é só aspergido, ele não tem forma irregular. Aspergir, aspergido. Ele não tem forma regular. Se é isso que você está perguntando, tá? Ele não tem forma irregular. Você só tem aspergido, tá? A gente até pode verificar. Então, vamos só verificar naquela lista que eu coloquei dos verbos que apresentam. Vamos lá. Não tem o verbo aspergir. Tem quase certeza que ele é um verbo, ele não é abundante. A gente chama isso de verbo abundante, um verbo que tem mais de uma forma no particípio. Tá ok? Excelente, pessoal. E a gente termina aqui a nossa live. Muito bem. Muito obrigado a todos vocês pela assistência, tá? Um grande